Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora, no âmbito do curso de evolução do Sistema Financeiro Internacional, o segundo vídeo sobre o padrão ouro-câmbio, comentando o texto de Cláudio Gontijo, A Economia Política do Padrão Ouro-Câmbio, 1914-1916. Vamos iniciar falando sobre o colapso do padrão ouro. Bem, o colapso do padrão ouro foi um resultado da eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Quando, em fins de julho de 1914, se tornou claro que a guerra seria inevitável, o pânico tomou conta dos mercados europeus, com a queda das bolsas de valores, elevação das taxas de juros, liquidação dos ativos e corridas bancárias. As corridas bancárias foram particularmente fortes. Por quê? Porque a população em geral, né, temia que as notas bancárias se tornassem inconversíveis, como ocorreu efetivamente, né? Por quê? Porque os países, né, iriam usar o ouro disponível para pagar as suas importações, né? Tendo em vista que, principalmente se a guerra escorresse de forma desfavorável, né, ninguém venderia crédito para esses países, não aceitariam as suas moedas tampouco, né, porque uma moeda, né, o câmbio, na verdade, é um sistema de crédito. Eles exigiriam, né, ouro em pagamento das suas exportações. Então, e todo mundo queria ficar com ouro, inclusive por causa da inflação, né? Nesses períodos são períodos de alta inflação e as pessoas se defenderiam dela tendo ouro em suas casas, né? Em seus cofres privados, né? Bem, na Alemanha, né, vai haver uma acelerada perda de depósitos dos bancos berlinenses, não foi só nos bancos berlinenses, né, mas principalmente, né? A pressão anormal para comprar libras esterlinas, por que houve? Porque, primeiro, que houve uma fuga dos países, não dos países, né, nos países, né, menos desenvolvidos, países menos, mesmo, por exemplo, na Áustria, Hungria, né, que se viu envolvida na guerra, né, na Turquia, né, houve uma pressão anormal para se comprar libras esterlinas. As pessoas queriam se desfazer das suas moedas, buscando ouro ou libra esterlina, né, que, vamos lembrar, era considerada, antes da guerra, as good as gold, né, tão boa quanto ouro, né? E havia, inclusive, a possibilidade da Inglaterra ficar fora da guerra, né? A Inglaterra só vai entrar na guerra por causa da invasão da Alemanha, né? Pela Alemanha, desculpe, né? Da Bélgica. Foi essa invasão que levou, né? Porque a Alemanha, em vez de invadir a França diretamente, a França tinha e tem hoje fronteiras com a Alemanha, né? Os dois países têm fronteiras. Ora, essas fronteiras eram fortificadas. Então, o que os alemães resolveram? Dar a volta, né, nas fortificações, né? Em vez de atacá-las, o que envolveria um processo longo, né? Aliás, as tropas francesas, né, viriam em reforço dessas fortificações de fronteira. Então os alemães resolveram dar a volta, né, e então invadiram a Bélgica. E isso foi um erro colossal. Por quê? Porque levou a Inglaterra, que haveria indícios que ela ficaria fora da guerra, né, a entrar no conflito. Bom,
Mas, de qualquer maneira, né, então houve uma pressão anormal para comprar esterlina, o que causou a ruptura do mercado de câmbio em Londres. Todo mundo estava vendendo as suas moedas, mas para comprar, vendendo suas moedas, trocando-as por os seus depósitos em outras moedas, para trocá-las por libras esterlinas, né? O mercado de câmbio em Londres deixa de funcionar, né? Os bancos londrinos cancelam seus empréstimos à vista no mercado de desconto. O que era isso? O mercado de desconto era o mercado de desconto de letras de câmbio. Ou letras de exportação, ou principalmente letras que representavam vendas a prazo. Como que operava esse mercado? Os brokers, né? Os corretores, haviam corretores especializados que coletavam essas notas de venda a prazo, né? Essas letras de câmbio, e descontavam essas letras, né? Tomando dinheiro emprestado no Banco da Inglaterra, né? Principalmente o Banco da Inglaterra, mas nos outros bancos de Londres também. E esses bancos, né, ficavam como garantia essas notas de venda a prazo, né, essas letras de câmbio. Ora, o que aconteceu, né? Era um empréstimo à vista, porque a qualquer momento o banco poderia solicitar o seu pagamento. Bem, isso não representava um problema, porque se um banco pedia um pagamento, o outro dava o dinheiro emprestado. E também as casas de desconto, né, tinham uma reserva de dinheiro para fazer face a essas contingências, né? Mas acontece que aí o que aconteceu é que todos os bancos solicitaram, né, o resgate das dívidas, né, dos brokers, né, do mercado de desconto de letras de câmbio, né? Vai acontecer também uma forte elevação da taxa de juros do Banco da Inglaterra, que está querendo defender as suas reservas, né? Aliás, né, as corridas bancárias, né, como nós falamos, elas foram causadas pelo receio da população, né? Se o país entra em guerra, então vai usar o ouro para fazer os pagamentos internacionais. Então era grande a possibilidade, né, de que eles decretassem a inconversibilidade, como efetivamente ocorreu, né, das notas bancárias, né, e os governos decretassem, né? Então, e as pessoas queriam ficar com o ouro também como um ativo de uma proteção da sua riqueza contra a inflação, né? Porque os períodos de guerra, de grandes guerras, são períodos de inflação. Bom, a Bolsa de Nova York, né, de Londres, as bolsas de Londres, Paris, Nova York, fecharam imediatamente, né, pararam de operar, né, para ver até como é que iam continuar a operar. Por quê? Porque havia uma queda da cotação dos títulos enorme, né? Mas forte redução das reservas bancárias, ok? Bem, o marco se tornou inconversível. A primeira moeda a se tornar inconversível foi o marco, né? Por quê? Porque, como nós falamos, o governo alemão precisava do ouro para fazer seus pagamentos internacionais, porque ninguém ia receber marcos, ninguém ia vender a crédito para a Alemanha, né, ou para os países beligerantes. O Reichsbank, né, o Banco Central da Alemanha, passou a incluir bilhetes do Tesouro de 3 meses nas suas reservas. Ora, bilhetes do Tesouro, o que você está falando é que o Reichsbank vai emprestar para o governo, porque o governo vai aumentar em muito seus gastos, né, os gastos com armamentos, com uniformes. Então, e aí a receita tributária não vai ser suficiente para fazer os pagamentos. Então, ele vai recorrer à emissão monetária dos bancos centrais, né? O Reichsbank já tomou imediatamente as medidas, né, necessárias para
para que isso ocorresse, tá certo? Bom, também a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, né, que era aliada da Alemanha, né, a Rússia, que aí já era aliada da França, a França e a neutra Holanda suspenderam a conversibilidade e as exportações de ouro. Aí, bingo, é o que nós falamos. Por que vão suspender as remessas de ouro, né? Exportações aí eram remessas de ouro, exatamente porque sabiam que durante a guerra, né, a Holanda era neutra, mas tinha medo, né, de perder as reservas, né, porque as pessoas, de qualquer maneira, iriam converter as suas moedas em ouro, né? Então, essa foi então, para evitar que houvesse uma corrida bancária e os bancos holandeses ficassem sem reservas, decretou-se a suspensão da conversibilidade, né? O Banco da Inglaterra manteve a conversibilidade, mas colocaram-se dificuldades insuperáveis para a mesma. Ou seja, teoricamente, a conversibilidade da Libra continuou teoricamente, né? Mas você ia no banco, você não conseguia. Você não conseguia converter as suas notas bancárias as suas libras em papel, né? Notas bancárias em ouro, né? E cessaram as exportações do ouro. O Banco da Inglaterra também foi autorizado a incrementar a emissão fiduciária, abandonando a lei de 1844, né? E o Exchequer é o Tesouro Inglês, passou a emitir notas de curso forçado, papel, moeda inconversível. Ok? Tesouro agora está emitindo, ele não emitia, né? Passou a emitir. Os Estados Unidos mantiveram-se formalmente no padrão ouro, mas com a entrada da guerra, que vai acontecer em abril, né, 6 de abril de 1917, né, a guerra já tinha quase 3 anos, né, colocaram-se dificuldades não oficiais à conversibilidade, a mesma coisa que a Inglaterra tinha feito, né. Em setembro de 1917, as exportações de ouro tornaram-se sujeitas a licenças oficiais. Mas, adicionalmente, né, o financiamento à guerra, né, vou botar isso aqui. Adicionalmente, o financiamento da guerra ultrapassa as reservas previstas. Claro. Na França, a dívida pública, né? A dívida pública salta, a dívida pública, está faltando um aqui, ó. A dívida pública salta de 32,5 bilhões de francos para 173 bilhões. Na Alemanha, de 5,5 milhões para 60 bilhões de marcos, né? De marcos. Aqui está faltando colocar que é de marcos. Bem, de saída, para fazer face à extraordinária elevação dos gastos, o governo aumenta os impostos. Ok, é de se esperar, né? Mas isso mostrou insuficiente. Porque os governos vão vender os seus ativos externos. A Inglaterra, por exemplo, vendeu grande parte dos seus investimentos estrangeiros, né? Ferrovias, etc., né? Mas vai se recorrer ao endividamento externo. Isso vai ser expressivo, né, no caso da Inglaterra e da França e da Rússia, né? Porque os países centrais, né, Alemanha, Áustria, Hungria e Turquia não conseguiram fazer. Não? Por quê? Porque principalmente por causa de que a Inglaterra, a França e a Rússia, né, contaram com empréstimo dos Estados Unidos.
Embora isso, na verdade, é uma violação da neutralidade, né? Você não pode vender a crédito, na verdade, teoricamente, você não pode vender nem a crédito, nem armas e munições para países beligerantes. Foi exatamente o que os Estados Unidos fez, né? Mais emissão de títulos internos, né? Que foi insuficiente também. Título interno é título do Tesouro Nacional, né? Só que as pessoas vão comprar esses títulos por uma questão de patriotismo, né? Mas sabem que isso é uma questão arriscada, principalmente, né, se perceberem que existe o risco de perderem a guerra. Inicialmente, todo mundo achou que ia ganhar a guerra de todos os países, rapidamente, né? Se dizia que a guerra ia estar terminada no Natal, né? Natal, imagina, quer dizer, a guerra começou efetivamente, né, em final de julho, vamos dizer, agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, com 5 meses, a guerra estaria terminada, né? Mas a guerra terminou, mas durou mais de 4 anos. Então, inicialmente, né, a guerra, aliás, foi aceita pela população com festas. O pessoal foi para a rua com a bandeira dos países, achando que ia ser uma coisa, ia ser uma guerra de lavada, né, uma vitória de lavada, e não foi. E aí, quando a situação começou a apertar, né, principalmente na França, né, que as tropas alemãs chegaram bem próximo de Paris, né, bem próximo de Paris. Aí, e assim, em agosto, né, em agosto de 1914, né, lá, em poucas semanas as tropas alemãs estavam nas portas de Paris. E aí, quer dizer, isso causou uma consternação, né, entre a população francesa, né? E aí, quer dizer, a vontade de comprar títulos públicos por parte da população arrefeceu muito, né? Bem, e aí o que aconteceu? Finalmente, emissão de papel moeda, tá certo? Que vai levar à desvalorização da moeda e à inflação. Isso, a inflação não vai ser tão elevada porque vai se começar, né, há muita contragosto, né, mas vai começar muito mais fortemente nos países centrais, principalmente na Alemanha, né, vai se introduzir o racionamento e o controle dos preços, ok? Então, aqui está, né, nessa tabela, aqui está a evolução da dívida pública norte-americana, evolução da dívida pública, né, e da circulação de nota. Opa, não é exatamente isso aqui que eu queria que acontecesse, né? Então, o que acontece, né? Ora, vamos ver, em primeiro lugar, né, evolução da dívida pública, certo? Que está nessas observe aqui. Quer dizer, notem, né, que em 1903, ou antes, né, 1903, um ano antes da guerra, um ano não, mas 8 meses antes da guerra, né, a dívida pública da Inglaterra de 717, né, milhões de libras. Em 1918, né, era praticamente 6 milhões de libras, né, e vai continuar a crescer porque os compromissos assumidos, principalmente com a própria dívida, né, eles vão continuar a crescer apesar da guerra ter acabado, porque você precisa emitir títulos para pagar os títulos que você tem que resgatar. Então, ela vai, em 1919, né, a guerra termina no final de 1918, né? Você tem, quer dizer, em 1918 você tem 6 milhões, né?
Em 1919 você tem 7 bilhões, ou seja, a sua dívida multiplicou por 10, né? Na França, né, você sai de uma dívida de 32 milhões, né? 32 milhões, 33 milhões, né, em 1913, né? E você vai para 124, ou seja, 4 vezes, né? Final de 1918, né? E depois ela continua a aumentar também, né? Na Alemanha, você sai de 4, né, para 70, quer dizer, 4, 40 seria 10, né? Quase 15 vezes, né? E a Itália, né, que entrou mais tardiamente na guerra, vai de 15 para 60, multiplicando por 4. Então a dívida explode, né? E as notas em circulação do Banco Central, né, o que acontece com elas, né? Você tem 20 na Inglaterra, né, que era muito ciosa da manutenção da libra esterlina, né? Você tem 28 bilhões em 1913, né? E chega em 1917 com 40 bilhões, né? Ou 54 em 1918, ou seja, multiplicou por 2, né? A França sai de 5 para 27, ou seja, multiplicou praticamente por 5, né? 4 e pouco, né? A Alemanha de quase 2 para 13, então você multiplicou por 6, né? E a Itália de 1,6 para 7,5, né? Multiplicou por 5 mais ou menos, né? Então vocês veem, né? Se pode ver como, né, a guerra foi financiada. Além do aumento da tributação, né, você emitiu títulos, né, muitos deles compulsórios, quer dizer, você dizia para as empresas, ó, vocês têm que comprar X títulos, né, e emissão de papel moeda, né, e o resultado disso, né, foi a inflação. Ah, mas o senhor não falou antigamente que inflação no padrão ouro, mas nós não estamos mais no padrão ouro. A elevação do papel moeda agora aumento da moeda, é moeda inconversível. Não funciona a lei do refluxo. Ok? Então, o que aconteceu, né? Observe no Reino Unido, né? Os preços por atacado, né, aumentaram de 246, eles chegaram até em 1900, são índices de preço, né? Para 264 em 1920, ou 290, quase 300, né? Quer dizer, dá uma inflação de uns 20%. Não é muito, não é muito, né? Ao nível atual. A França também teve um aumento. A Alemanha teve quase um aumento quer dizer, de 100% e a 500, quase 300%, né? 250%, né? De aumento, né? A Itália também teve um aumento de mais de um quarto, mais de 25%. A Suíça, que nem entrou na guerra, né? A Espanha, que também não entrou na guerra. A Espanha houve uma deflação, na verdade, ela ficou fora da guerra, né? A Suécia, né, também ficou fora da guerra. E a Noruega também. Então, na verdade, houve uma queda dos preços dos países que ficaram fora da guerra, né? Mas um aumento muito grande, expressivo, né? Um país que você não tem inflação durante 100 anos, daqui a pouco, em 4 anos, você tem inflação de 25%, 30%, é muita coisa, né? E o custo de vida também reflete a inflação do ponto de vista dos trabalhadores, né? Dos consumidores, né? Também há uma elevação expressiva. Agora, a inflação, isso aqui é importante, a inflação só se tornou maior nos países que perderam a guerra, né, como a Alemanha, após a assinatura do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque as condições do Tratado de Versalhes foram condições leoninas impostas aos países perdedores, principalmente a Alemanha. E aí o pessoal entrou em pânico, né? A moeda foi lá para baixo,
porque a confiança na moeda, você viu que o que os países exigiram de reparações da Alemanha era um absurdo, que a Alemanha não ia ter condições de pagar. Então isso levou um pânico nos mercados financeiros e uma fuga da moeda alemã. E aí a inflação, né, se elevou. No âmbito econômico externo, repetidas vezes a França e a Inglaterra temeram ter de sustar os pagamentos internacionais, né? Nomeadamente em 1917. Né? A crise só foi resolvida porque em 1917, né, a Alemanha ganha a Guerra da Rússia, a Revolução de Fevereiro, depois tem a Revolução de Outubro, né? Aí a Alemanha e a Rússia vai sair da guerra, né? Aí, não com a Revolução de Fevereiro, né, ainda a burrice, os líderes russos, né, que ocuparam o poder, que a revolução foi uma revolução que derrubou o czar. Não se criou nenhum governo, né, mas a chamada Duma, né, que era o parlamento que tinha sido eleito, né, a maioria das cadeiras estava, na verdade, a Duma, que é o parlamento russo, né? Hoje também chama Duma, né? As listas de eleição eram o seguinte, né? Digamos assim, um nobre, como é que era a contagem de votos, né? Um voto por nobre, por cada nobre. Vamos dizer, 100 votos, 100 votos dos camponeses equivaleriam, na verdade, a um voto. E, vamos dizer, 500 votos dos trabalhadores. Então, era uma eleição, né, que foi feita para colocar uma maioria de nobres na Duma, que eram aliados do czar, e isso foi conseguido. Né? Então, essa Duma, né, de eleição democrática não houve nada, quando caiu o poder, tinha ninguém no poder, o que ele fazia, eles ocuparam o poder. Esse foi o governo provisório, que foi um fracasso, né? Não fizeram nada do que a população queria, né? E que nada daquilo, né? Eles mantiveram tudo, as políticas que levaram à queda do czar, tá certo? Só que depois veio a Revolução Comunista, né? Em outubro, na verdade foi no início de novembro, não é? Porque o calendário russo era diferente. Então, aí sim a Alemanha, os russos assinaram, né, o acordo de Brest-Litovsk, retirando, mas muito antes disso, né, quando houve já a derrota da ofensiva, né, olha que burrice, né, um dos motivos que levaram a derrocada, né, do czarismo, né, a queda do czar, foi a guerra. E o governo provisório insistiu em manter a guerra. E, aliás, ainda montaram uma ofensiva, né, a ofensiva de Brusilov, né, contra os países centrais, que foi no início, né, eles não atacaram as tropas alemãs, atacaram as tropas austro-húngaras, e foi muito bem sucedido. Mas aí, né, quando os alemães viram as tropas austro-húngaras estavam sendo derrotadas, eles mandaram as tropas alemãs, né, que interviram no conflito e acabaram com a festa dos russos, né? E aí, né, então a ofensiva de Brusilov que terminou sendo um desastre, não por causa dele, né, ele foi um general muito inteligente, mas por causa da intervenção das tropas alemãs. E aí, né, isso causou um mal-estar enorme entre a população, e aí levou, inclusive, a desagregação do exército russo, né, abrindo caminho para a Revolução Comunista, que quando ocorreu não aconteceu durante a Revolução mesmo, uma pessoa só ficou ferida. Uma pessoa ficou ferida. A Revolução Russa só se tornou uma revolução sangrenta não por causa do governo bolchevista, mas pela reação, né,
dos contra-revolucionários, financiados com dinheiro da França, da Inglaterra, etc. Né? Então, aí é que surgiu realmente a Guerra Civil, que vai durar muitos anos, né? Vai terminar só em 1921, na verdade não foi em 21, ela vai ainda ter alguns combates até 1923, que vai causar um monte de mortes, né? Nesse período também teve para mal dos pecados, né? Teve a gripe espanhola, que matou milhões e milhões de russos, né? Teve uma fome também, teve uma seca, teve o diabo, mas isso não interessa agora, né? O interessa é que durante 1917, né, as potências da Entente Cordiale, né, os países aliados, né, hoje você fala países aliados, mas na época eram os países da Entente, né, que eram primeiro a Rússia saiu da guerra, né, a partir de outubro para todos os efeitos, a partir da Revolução de Outubro, né, que foi em novembro, início de novembro de 1917, né, ela saiu da guerra, né? Mas durante o ano, né, houve em 1917, no início de 17, muita dificuldade, porque a França e a Grã-Bretanha estavam perdendo a guerra. Okay? A Rússia tinha perdido, a França e a Grã-Bretanha estavam perdendo. E aí, o que aconteceu foi que esses países, né, chegaram um momento que não estavam conseguindo mais honrar seus compromissos externos. Né? Em grande parte, pagar as encomendas que tinham feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, desrespeitando a lei de neutralidade, forneceu não só alimentos, roupas, etc., para a França, a Grã-Bretanha e a Rússia, mas também armamento. Ok? Né? Só que os Estados Unidos entraram na guerra, né, em abril de 1917 e resolveu o problema. Entraram por quê? Porque os alemães, né, lá pelas tantas, na verdade os Estados Unidos montaram uma armadilha, porque os alemães, vendo que os Estados Unidos não estava respeitando a neutralidade, na verdade estava financiando a guerra da França e da Grã-Bretanha, eles cometeram a burrice de torpedear os navios americanos, que estavam levando armas para a Inglaterra e a França, né? E a Rússia também. Né? Mas aí, né, os alemães acabaram perdendo paciência e cometeram essa burrice, né? Essa burrice, porque aí levou os Estados Unidos a entrar na guerra. E quando os Estados Unidos entraram na guerra, né, os americanos aí financiaram mais ainda e resolveram o problema de pagamento, balanço de pagamento da França e da Alemanha, da França e da Inglaterra. Agora, graças aos empréstimos, né, dos Estados Unidos, a Libra ficou pregada ao dólar, colada no dólar. Certo? Mas quando se liberou o mercado cambial, né, depois, quando a guerra terminou, se liberou o mercado cambial. O que aconteceu? A Libra caiu, né, forçando o abandono da conversibilidade em 1º de abril de 1919, ou seja, a Libra deixou de ser conversível, né? Realmente, né? Isso representa, né, essa data, 1º de abril de 1949, que é considerada a data em que terminou o padrão ouro. Quer dizer, na verdade, o padrão ouro terminou em fim de julho de 1914, né? Mas a Libra só oficialmente deixou de ser conversível, né, em 1º de abril de 1919. Na verdade, né, particularmente, eu acho mais adequado considerar que o padrão ouro terminou, né, com a inclusão da Primeira Guerra Mundial.
que a libra ficou conversível, mas só para inglês ver, porque ela não era conversível, né? Nós falamos sobre isso, tá certo? Então, e o dólar continuou conversível, né? Bom, vamos falar agora, né, sobre os impactos, né, da Primeira Guerra Mundial. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, metade ou mais das reservas cambiais eram mantidas em libras, no mundo todo. Tá certo? No mundo todo. Não é na Inglaterra. Na Inglaterra, você não mantém... Você está no sistema de libras, você não pode ter reserva em libras. Os bancos tinham reservas em ouro, certo? Mas no resto do mundo, né, metade das reservas cambiais as reservas, desculpe, dos bancos da época, né, vamos dizer assim, eram em libras. Né? Os bancos não tinham ouro em libras, né? Tinham também, né, alguns costumavam ter marcos, por causa que, como nós já falamos em vídeo anterior, Berlim não, Frankfurt se transformara num mercado financeiro internacional e também Paris. Né? Então, tinham países que tinham marcos e outros que tinham libras, ou tinham reservas em francos, né? Em francos, que era a moeda da França. Né? Mas o grosso mesmo era o ouro, né? E libras. Libras, como nós já falamos, era as good as gold, quer dizer, tão boa como ouro. Né? E os investimentos da Grã-Bretanha no exterior eram de 18 bilhões de dólares, que representavam, né, 41% do total mundial, contra 8,7 bilhões da França e 5,6 bilhões da Alemanha. E os Estados Unidos só tinham 3,5 bilhões. Os Estados Unidos estavam começando a investir no resto do mundo. Né? Mas nos Estados Unidos tinha um passivo externo de 7,2 bilhões, líquido. Então, na verdade, se você somar 7,2 com 3,5, dá que a dívida externa dos Estados Unidos, né, o passivo externo dos Estados Unidos, era de 10,7 bilhões. Ele tinha um passivo de 10,7 bilhões, né? E tinha como ativos apenas 3,5 bilhões, então tinha um passivo líquido de 7,2 bilhões, né? Correspondendo a 42% da produção manufatureira do mundo. Mas já nessa época eles respondiam por 42,2% da produção manufatureira do mundo. Os Estados Unidos, né, eles chegaram ao século XX como a maior economia do mundo. Nós temos vários vídeos, 4 ou 5 vídeos, sobre o processo de industrialização dos Estados Unidos. Aliás, não acho que não são tantos vídeos assim não, mas são um grupo de vídeos sobre isso, né? Industrialização dos Estados Unidos, a Revolução Industrial nos Estados Unidos, né? Em que nós discutimos isso, né? Tem uma série de fatores, inclusive, né, importante foi o protecionismo da indústria americana, norte-americana. Né? Os Estados Unidos hoje, depois eles vão, a partir da década de 30, eles vão aderir ao livre comércio. Claro, se você tem a indústria mais avançada do mundo, é o país mais industrializado, então é a favor do livre comércio, né? Agora, os bobos, né, que abrirem a sua economia é que vão tomar ferro, né? Vão se desindustrializar, como aconteceu com o Brasil. Né? O Brasil está fortemente no processo de desindustrialização. Nós estamos caminhando largamente para nos tornar um país da África, nós vamos mudar de continente, né? Por causa da abertura comercial. Não só a abertura comercial, né? A privatização das estatais, todos aí foram tiros, né, contra o desenvolvimento nacional. Mataram mataram o Brasil, a economia brasileira, que estava se tornando, né, um gigante no mundo. Né? Bem,
Então, né, a Alemanha, que era a segunda economia, né, tinha 14,3% da indústria. A Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, 14,1%. E a França, 7%. Né? Ou seja, a Alemanha, os Estados Unidos, né, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, ele já era a maior potência mundial em termos de economia. Mas, financeiramente, eles eram ainda um país devedor, né? Não tinha nenhum centro financeiro nos Estados Unidos. Essa era a falta de correspondência, né? Você tinha os Estados Unidos com maior potência industrial, mas não era potência financeira, não era, era um nada, quase nada, né, no mercado internacional. Não tinha, Nova York não era um centro financeiro internacional, tá certo? É o que acontece hoje com a China, né? A China é a maior economia do mundo desde 2014, né? Mas está começando a montar, se transformar em ter centros, tem em Hong Kong, né? Mas um centro regional, né? Está começando a se tornar um centro financeiro ou abrigar centros financeiros internacionais. Xangai, Hong Kong, né? Hong Kong não era da China, né? Voltou à China, né? Então, é, o Yuan Renminbi, né, ainda não é uma moeda expressiva em termos de reservas ou na circulação no sistema de pagamento, no SWIFT, né, no Sistema Internacional de Pagamentos. Embora ela mesma, a Rússia, está criando, já montou um sistema de pagamentos alternativos. Né? E agora você tem várias medidas, né, do governo chinês, do governo russo, para tornarem as suas moedas conversíveis em ouro e para se transformarem em centros, principalmente a China, né? A Rússia não tem muita possibilidade disso, né? De se transformar num centro financeiro internacional. Essa é a briga contra o dólar, né? Que só se mantém por causa do que os Estados Unidos controla, né? Obriga vários países a usarem o dólar na cotação do petróleo. Não é? Aliás, por que é a briga com a Venezuela? Por que é a briga com o Irã? Porque esses países não cotam as suas moedas em dólar, né? O seu petróleo em dólar. Né? A mesma coisa acontecia com o Iraque, por isso que por isso que o Bush II invadiu o Iraque. Né? A Líbia também aceitava como pagamento do seu petróleo a moeda europeia, né? O euro. E aí foi invadida, né? Se trouxeram os jihadistas, né, lá do Oriente, né, para derrubar o Gaddafi, né, que se tinha desarmado. Né? A Síria, que era uma potência militar, tinha se desarmado porque com a nova era anunciada por Bush, o pai, né, Bush velho, né, eles tinham acreditado que agora os países seriam bonzinhos. E aí, quando ele se desarmou, levaram os jihadistas para lá, não é? Tudo foi articulado na França, né, pelo serviço secreto francês, em aliança com outro serviço secreto. E aí, só que ele começou a ganhar a guerra, né, apesar de estar desarmado, né, contra os jihadistas. Aí a OTAN bombardeou, destruiu a Líbia, né, que era o país mais avançado em termos de PIB per capita e do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da África. E aí virou esse caos, né? Mesma coisa semelhante aconteceu com a Síria, né? Mas aí a Rússia interviu, né? Em setembro, outubro, eu acho que foi em setembro de 2015, né? E reverteu a situação. Então, mas o dólar só se mantém por causa disso, porque os países, a Arábia Saudita, que na verdade já começaram a cotar, mas muito pouco, né? Porque eles não querem que aconteça com eles o que aconteceu com a Líbia, né? Cotar a sua moeda, né, em yuan, né?
ou aceitar yuan para pagamento do seu petróleo, né? Então isso, a Arábia Saudita ensaiou alguns passos, mas não esses passos foram, ela não prosseguiu nisso, né? Mas, então, grande parte do mercado de petróleo do mundo é dominado pelo dólar. Daí, por isso aqui é o lastro do dólar, é o petrodólar. Bom, além disso, né, o mecanismo de pagamentos internacionais dependia dos empréstimos a curto prazo na Praça de Londres. Era Londres que financiava o comércio internacional, né, em particular dos créditos de aceite descontado nos bancos especializados no financiamento do comércio internacional. O que era esse dado de aceite? Quando você exportava, né, você exportava a crédito. Aí você chegava com a nota de venda, né, na nota de embarque do produto, apresentava nas casas de desconto de Londres e elas te emprestavam, te davam o dinheiro, né, um desconto, né? Cobrava os juros e te dava o dinheiro, né? E, né, levava esses títulos para os bancos ingleses e os bancos ingleses emprestavam para as casas de desconto. Era assim que funcionava o mecanismo, né, do comércio internacional, financiado pelas libras, né? Só que a guerra rompeu com essa estrutura de comércio das finanças internacionais. Os Estados Unidos, né, emergem como a principal nação comercial e financeira do mundo, né? Primeiro, né, os produtos americanos, né, na América, e japonês, no caso da América Latina, e japonês na Ásia, né, ocupam os mercados deixados pelas nações europeias, claro. Você entrou em guerra, você vai usar, principalmente uma guerra dessas dimensões, é uma guerra moderna, né, é uma guerra entre nações capitalistas altamente industrializadas. E para ganhar a guerra, você tem que equipar o seu exército, que vai ser um exército formado por milhões e milhões de pessoas. Então você tem que dar. E você tem um consumo de munições, né, que não existia antigamente, né? Você tem uma coisa chamada metralhadora, né? Os canhões disparam 10 tiros por minuto, né? Então, e aí quando você tem uma ofensiva ou não ofensiva, você gasta aí, dá 1000 tiros, né? Tá certo? De canhão, por canhão. Então você tem que ter uma munição. Tanto que um dos problemas da guerra, quando ela começou, foi a falta de munições, porque o consumo era gigantesco, né? Os países levaram meses para organizar a sua produção de combate, principalmente a produção de munições, né? Então, e aí você não pode exportar, né? Você abandona seus mercados. E quem corre atrás? O Japão na Ásia e os Estados Unidos no mundo ocidental, principalmente na América Latina, né? Os Estados Unidos passam então e mais uma coisa, os Estados Unidos começam a fornecer produtos para os países beligerantes, para os países da Entente Cordiale, né, que inicialmente era a França e a Inglaterra, mas a Rússia entrou nessa brincadeira, né, logo no início da guerra, né? Então você passa a financiar esses e outras, né? A Itália também, né, que inicialmente estava pensando em entrar na guerra a favor das potências centrais, né, a favor da Alemanha, junto com a Alemanha, entrou na guerra junto com a França, né? Então esses países começaram a receber produtos americanos, né, em larga escala, inclusive militares, né? Olha, o que acontece? O balanço de pagamento dos Estados Unidos passou a apresentar grandes superávites, né? Acumulação de reservas, né? Quando os Estados Unidos entraram na guerra, em abril de 2017, né, as compras norte-americanas pelos países europeus se deram através do endividamento, né, porque antes também era de endividamento, né. É preciso dizer o seguinte, por que os Estados Unidos entrou na guerra, né? Entrou na guerra porque eles viram a liderança americana, o presidente Wilson, havia ganho as eleições dizendo que os Estados Unidos não iam entrar naquela bagunça daquela grande guerra na Europa. Tá certo? Só que aí os industriais americanos, produtores americanos, inclusive produtos agrícolas também,
estavam exportando para a França, Inglaterra, Itália e Rússia. E esses países gastaram as suas reservas de ouro comprando os produtos norte-americanos. Depois acabou o ouro, os produtores norte-americanos deram crédito, venderam a crédito. Ora, e a Alemanha, né, estava ganhando a guerra. Ora, se a Alemanha ganhasse a guerra, o que ia acontecer? Os produtores norte-americanos iam perder o dinheiro que tinham dado, os créditos que eles tinham emprestado para esses países. Aí o governo Wilson deu um jeito, né? Deu um jeito de provocar os alemães para que atacassem os navios norte-americanos. E os alemães caíram na armadilha, né? E aí os Estados Unidos entrou na guerra, né? Bem, as compras de produtos norte-americanos pelos países europeus se deram através do endividamento, mais ou menos 10 bilhões de dólares desses países. Durante a guerra, os norte-americanos começaram a investir pesadamente nos outros países. O déficit da balança de capitais dos Estados Unidos saltou de 0,7 bilhão no período de 1896 e 1914 para 14,1 bilhões no quinquênio 1915-1919. O que é o déficit na balança comercial? É quando você está investindo no exterior. Quando você está recebendo dinheiro no exterior, o seu balanço de capitais apresenta superávit. Não é? E o balanço de rendimento sobre investimentos passou de menos 0,6 bilhões, quer dizer, você estava pagando juros sobre juros e remessas de lucros, né, sobre os investimentos externos nos Estados Unidos. Né? Passou de 1,3 bilhões de déficit para 1,4 bilhão de superávit. Então teve uma reversão do balanço de remessas de juros e lucros, né, de 3 bilhões por ano. Né? Já a Inglaterra e a França liquidaram mais de um terço de seus créditos estrangeiros. Os bancos norte-americanos desbancaram as casas de desconto londrinas no financiamento das transações internacionais. Claro que as casas de desconto londrinas pararam de financiar o comércio internacional. E os Estados Unidos, com um superávit enorme no balanço de pagamentos, e os bancos cheios de dinheiro, que eles deram um jeito, começaram a aprender a financiar o comércio internacional e foram substituindo as casas londrinas, né? Redução do espaço da libra em favor do dólar, que se torna uma moeda de reserva. O dólar não era uma moeda de reserva. O que é moeda de reserva? É a moeda que os países mantêm nas suas reservas internacionais. Tá certo? Em 1917, o valor dos aceites em dólares oriundos de financiamentos associados ao comércio internacional atingiu 600 milhões e 1,2 bilhões, né, em 1929. A reconstrução europeia trouxe novas oportunidades nos Estados Unidos, depois que acabou a guerra. Né? Aumento das exportações para a Europa e dos investimentos nesse continente. Né? O desequilíbrio dos balanços de pagamentos e a inflação resultaram na desvalorização das moedas em relação ao ouro, em menor grau em relação ao dólar. Né? As potências centrais tiveram grandes perdas territoriais e pesadas reparações de guerra, o que contribuiu para a bancarrota financeira e aceleração inflacionária no pós-guerra. O grande exemplo é a Alemanha, né? Que passou por um processo inflacionário muito maior daquele que ocorreu no Brasil, né? No final do governo Sarney. Tá certo? Que a inflação chegou a 90% num mês. Né? Ora, na Alemanha, a inflação era de 40%, 50% ao dia. Isso. Processo de alta inflação. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Nesse nosso vídeo, que já está extensivo. E começaremos no próximo vídeo falando sobre o relatório com LIF e as conferências de Bruxelas e de Gênero. Bem, então agradecemos a todos, né? E convidamos para ver o nosso próximo vídeo sobre essa novela sobre o padrão de ouro câmbio. Agradecendo então a todos.